Dando continuidade, o próximo assunto aqui seria a lei de Ohms, ok? E potência dissipada de uma resistência. Bem, eu vou inverter a ordem, eu não acho muito lógico falar já na sequência. Isso é um assunto extremamente importante, esses dois assuntos, mas eu acho que não para esse momento, ainda falta concluir um pouco, falar sobre, que é o próximo tópico aqui, falar sobre resistência de um condutor. Então esse assunto de extrema importância vai ter um foco especial e numa outra sequência, não agora, tá? Eu vou voltar aqui para dar uma ênfase de grande, né, de grande relevância realmente que tem esse assunto, mas não agora. Eu vou concluir aqui sobre resistência de um condutor. Então, um condutor, né, um fio, né, um condutor, ele pode ser de vários materiais, né? Os mais comuns nossos é condutor de cobre ou de alumínio, mas pode ser prata. Então, cada material existe uma resistividade, ok? Isso é uma tabela, tabelado. Isso a 20 graus. Então, resistividade é ohmmetro, tá? Então, vamos ver o cobre, que é um dos mais utilizados. A resistividade do cobre é 1,7 vezes 10 a menos 8 ohmmetros a 20 graus. Então, vamos supor que eu quero só saber. Às vezes eu quero construir uma resistência, né, para um chuveiro, usando níquel cromo, usando qualquer outro material. Então, se eu souber a resistividade, eu posso saber o comprimento que eu tenho que enrolar, por isso que ele é espiral, qual é a espessura, enfim, qual a troca de calor que eu quero. Mas assim, é essa fórmula que é usada aqui, na verdade. Olha, o cálculo de resistência. Então, a resistência, né, vai ser a resistividade do material multiplicado pelo comprimento dividido pela seção, a seção transversal, ok? Um exemplo, né? Olha aqui, uma barra de um fio de cobre. O exemplo aqui que ele dá um exercício aqui, olha. Ele dá um exercício aqui para nós. Vamos focar um pouco aqui, ó. Determine a resistência de um fio de cobre a temperatura de 20 graus com os 2,5 milímetros quadrados de seção transversal, bem comum nessa seção, para os seguintes comprimentos. Ele quer ir vários comprimentos, mas vamos fazer um só, né? Como um rolo de cabo é 100 metros normalmente. Então, uma coisa muito comercial, é um rolo de cabo de 100 metros de 2,5 milímetros e meio quadrado, de 2,5 milímetros quadrado a seção transversal desse cabo. Eu estou no laboratório a 20 graus e vou pegar os extremos desse cabo, né? Desse rolo de cabo e medir. Só que a resistência aqui vai dar bem baixa, vocês vão ver. Então, normalmente a gente não usa um ohmímetro comum, a gente usa um micro-ohmímetro. Ele é mais específico para medir resistências mais baixas, micro-ohms. Então, mas na verdade o conceito é o mesmo, estou medindo resistência muito baixa, micro-ohms. Às vezes um multímetro normal, um ohmímetro, resistências tão baixas assim vai dar zero, né? Eu não consigo ver resistências bem abaixo mesmo, né? Então tem que usar um micro-ohmímetro que é bem mais especial para essas medições. Então vamos fazer um exemplo aqui. Então a fórmula eu tenho lá a tabela resistividade do cobre, estou falando de um cabo de 100 metros, um rolo de fio de 100 metros de cobre e com a seção de 2,5 milímetros quadrados dentro do laboratório. Então a fórmula é essa aqui. Então vou pegar a calculadora e vamos fazer juntos aqui. Olha, eu tenho 100 metros, vou começar aqui pelo comprimento. O comprimento 100 metros dividido pela seção transversal é 2,5 milímetros quadrados, mas eu tenho que levar isso para metro, tá? Então, para ficar metro, né? Estou fazendo uma divisão. Então, vou fazer o expoente, o milímetros quadrado para metro é menos 6, tá? A menos 6. Isso dá esse valor. Multiplicado pela resistividade do cobre, 1,7 expoente a menos 8. Ok? Isso dá igual a 0,68 ohms ou 3 ou 680 miliohms, né? Ok? Então essa é a resistência do cabo que deu esse rolo de 100 metros de um cabo de cobre de 2,5 milímetros, ok? Então quer dizer, depende das dimensões, comprimento e a seção transversal do cabo, muda aí, ó, se eu estou trabalhando com um material cobre ou outro material, então tem que jogar na fórmula e calcular. Então eu posso calcular qualquer tipo de resistência desse jeito aqui. Então vamos apenas confirmar aqui, porque na própria apostila ele pede os 3, mas ele dá aqui no próprio material, ele faz o cálculo do meio, né, que nos interessa. Então olha lá, pegou lá a resistividade do material, né, ok? Na verdade nós fizemos a primeira divisão de 100 metros dividido pela seção, olha lá, aqui a seção já em metro, a menos 6, então deu a conta que nós fizemos, 0,68 ohms ou 680 miliohms, né? Então é assim que eu calculo, ok?
a resistência de um material, né, de um cabo, ok? Então, que tem a seção, que tem o comprimento, e eu tenho o material, eu vou ter a resistividade, eu calculo facilmente para qualquer tipo de material. Aí depende da temperatura, influencia nisso, depende, né, no caso, aquela tabela é 20 graus, então tem que ter uma tabela da resistividade na temperatura que você vai analisar, tá? Ok? Normalmente a gente faz como fosse um laboratório, a 20 graus. Ok? Depois aqui tem um pouco, né, nós veremos mais à frente, mas tem um pouco sobre o coeficiente da temperatura, como age aqui na resistividade, mas não é o foco, né, no momento, é só ter essa noção agora aqui. Eu quero só voltar um pouco lá no Tinkercad mesmo, voltando ainda sobre a parte de resistência, nos resistores, né, que é o que nós estamos vendo aqui. Então nós vimos agora como calcula a resistência de um cabo, né. Eu quero só falar sobre aqui, ó, nós vemos aqui, ó, vou rodar aqui, né, vou rotacionar aqui, só para ficar, e vou dar um zoom aqui, né. Então, olha, qual o valor dessa resistência? Nós vimos aqui, ó, eu estou com 1K, 1000 ohms, né? Então, aqui eu tenho 3 anéis para representar o valor, 3 anéis coloridos para representar o valor do código de cores, e o quarto anel aqui eu vejo que, se for ouro ou prata, é a tolerância. Então, esse lado é a tolerância, o resto são os dígitos que a gente vai trabalhar. O primeiro dígito e o segundo dígito são dígitos significativos, assim, é o valor do dígito mesmo, né? Que nem aqui é marrom é 1, ok? O preto é 0, então eu coloco o 1 e o 0 aqui do lado. Então, por enquanto tem 10. Aqui é a quantidade, é o fator de multiplicação, é a quantidade, né? 10 elevado a quanto aqui? Aqui é 10 elevado a segunda, porque é vermelho. A cor vermelha vale 2. Então é o número de 0, na verdade. Então, 1, 0 e mais 2 zeros é 1000 ohms, como a gente viu aqui, né? Ok? Então, se eu pegar aqui e fizesse um resistor de 100 ohms, ok, ele já muda, né? Então, no Tinkercad é fácil de nós dar uma treinada nisso. Olha, tô com 100 ohms, eu sei que tem 100 ohms lá, mas por que é 100 ohms? Olha, a primeira casa é o dígito 1, é o número 1. Aqui é o 0, né? Representa 0. E aqui a quantidade de zeros é 1, 0, então 100 ohms. 5% de tolerância, ok? Se eu posso colocar o valor que eu quiser, né? Eu posso colocar de 3.300 ohms, né? Olha lá, então. 3, número significativo 3, o segundo dígito significativo 3, 3, 3, e quantos zeros? 2 zeros, 3.300 ohms. E aí vai. Né? Se eu tivesse aqui 56.000 ohms, 56K, né? Pode ser 56.000 ou K. Né? Começar a trabalhar assim. Então, vamos ver por que representa isso. Ó, a cor verde é o 5, então o número 5, o azul é 6, então 5, 6. Qual a quantidade de zeros? Cor laranja, 3 zeros, então 56.000 ohms ou 56K. Ok? Então, assim, aqui com o Tinkercad fica fácil também da gente poder treinar, né? Nós veremos depois na sequência que as resistências podem ter associações série em paralelo, e nós vamos treinar bastante aqui, porque é uma parte fundamental ter bem esse conhecimento. Agora, existem novos resistores também que eles têm a quarta faixa, né? O Tinkercad usa os 3 aqui, tem a quarta faixa. Quando você vê a quarta faixa, apenas adiciona uma faixa aqui, eles adicionam uma faixa. Mas vai ter a faixa de tolerância que são cores diferentes, prata ou ouro, né? A única diferença quando tiver 5 faixas no total, aqui tem 4 faixas no total, sendo uma de tolerância, né? A tolerância é quanto que ele pode variar, né, pela fabricação, 5%, né? Se o valor aqui é 100 ohms, 5% de 100 ohms são 5 ohms, então ele pode ser de 95 a 105 ohms. Então a ideia da tolerância. Mas assim, existe, como está dizendo, existe código de resistências, de resistores, para 4 anéis de cores, né? Igual esse aqui, então 3 são para ver o valor e 1 é de tolerância. E existe um com 5 anéis, depois avançaram isso, na qual 3 são significativos, o quarto é a quantidade de zeros e o quinto é a tolerância. Então não muda muito, é assim também que se vê, ok? Então dá para treinar bastante, né? Recomendo treinar para quem não tem familiaridade, só testar aqui, né? Testar no Tinkercad é fácil, se você quiser um resistor de 220 ohms. 220 ohms, então vem aqui e muda isso. Então olha lá, 2, 2 e mais a quantidade de 0, 1, 0 só, 220 ohms. Tolerância de 5%, ok? Bom, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Nós
nós pulamos um pouco uma parte essencial, que a gente vai ter um foco especial, é a parte da lei de Ohms e potências dissipada, mas só para terminar a questão de resistência, a ver como calcula a resistência de um condutor, né? Então é simples, a fórmula é essa, a resistência do material de um condutor vai ser a resistividade do material dele vezes o comprimento dividido pela seção transversal do que nós estamos falando. Fizemos um exemplo aqui do cobre. Ok? Agradeço a atenção, muito obrigado.